Eu mesmo vou me apresentar aqui. Agora, eu queria chamar para falar o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou fazer com o Alckmin. Eu vou dar uma mensagem telegráfica aqui, porque nós temos que visitar outra fábrica. Mas antes, eu queria dizer, se me permito chamar assim, aos dois meninos, Carlos Alberto e Carlos Felipe, ao nosso querido presidente da Xangã, que é muito gratificante para um presidente da República poder participar de uma inauguração de uma fábrica nova. Não tem coisa mais gratificante para um país do que a economia poder oferecer ao povo do país a possibilidade de crescimento, a possibilidade de geração de empregos e a possibilidade das pessoas viverem neste país com mais dignidade e viver de cabeça erguida. Eu estava contando ao Carlos Alberto e ao Carlos Felipe que quando eu terminei meu mandato, dia 31 de dezembro de 2010, e a Dilma assumiu dia 1º de janeiro de 2011, esse país, ele certificava 3.600.000 carros por ano. É importante guardar esse número. No final de 2010 e começo de 2011, esse país, ele produzia e também importava 3.600.000 carros por ano. Quando eu voltei para a presidência, 15 anos depois, esse país só produzia 1.600.000 carros por ano. Ou seja, 15 anos depois, o Brasil produzia menos da metade do que ele produzia em 2010. É de se perguntar o que aconteceu na indústria automobilística, o que aconteceu na economia, o que aconteceu com o desgoverno do Brasil nesses últimos tempos. Foi quase que 7 anos, de obscuridade nesse país, em que o espetáculo era mentira através do celular, era fake news, era o ódio, era a disseminação da discórdia, e as pessoas muitas vezes não percebiam o que estava acontecendo na economia. A indústria automobilística fazia muitos anos que não fazia investimento em novos modelos de carro. Há muitos anos. Nenhuma indústria, até os chineses virem para o Brasil. Quando os chineses vieram para o Brasil, eu não vou citar o nome da empresa para não fazer concorrência com a Xangã, mas quando os chineses vieram para o Brasil, a indústria brasileira, que não é brasileira, a indústria alemã, a indústria de vários países do mundo, acordaram, procuraram o Alckmin e a mim e anunciaram um novo investimento de 190 bilhões de reais até 2030. Uma demonstração de que precisou um susto para que a indústria brasileira acordasse. E quando eu vejo a Caoa Xangã anunciar que já investiu 3 bilhões a partir de 2003 e que vai investir mais 5 bilhões até 2028, eu só posso acreditar que tanto os chineses quanto os meninos brasileiros acreditam fielmente naquilo que a gente fala para o Brasil dar certo. E quando a gente fala que o Brasil tem que dar certo para as pessoas acreditarem, é porque hoje nós vivemos o menor desemprego na história do Brasil. Hoje nós vivemos a maior quantidade de trabalhadores participando da economia formal da história do Brasil. Hoje
nós temos o maior crescimento da massa salarial da história do Brasil. Hoje nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos de toda a história do nosso país. Hoje nós temos a maior produção agrícola, a maior exportação. E nós temos o maior desejo de que esse país vai dar certo. Hoje, nós estamos um país que eu dizia na campanha, para que um país possa dar certo, é preciso que ele tenha estabilidade fiscal, é preciso que ele tenha estabilidade econômica, é preciso que ele tenha estabilidade jurídica, é preciso que ele tenha estabilidade política e é preciso que ele tenha estabilidade social. E muito mais, tem que ter previsibilidade. As pessoas não podem acordar todo dia com a surpresa, com um pacote como nós cansamos de viver. Quando eu falo a menor inflação acumulada em 4 anos, é porque eu estava dentro de uma fábrica, quando a inflação nesse país era 80% ao mês. Não era o ano, era o mês, em que eu recebia meu salário, eu era obrigado a correr lá no supermercado, comprar tudo que era produto não perecível para poder não deixar o meu salário se desvalorizar. Então, nós estamos vivendo um momento bom no Brasil. E eu fico muito feliz que os nossos amigos chineses continuam acreditando no Brasil. E fico muito feliz porque eu sei o sonho do seu pai quando eu vim aqui inaugurar a primeira fábrica aqui, que era um caminhãozinho pequeno, que eu até pensava, será que vai dar certo esse caminhãozinho aqui no Brasil? E o Carlos Alberto, um profeta do desenvolvimento desse país, não só acreditou, como ele fez acontecer. E fico muito mais feliz, porque se é verdade que o ser humano pode ser moldado como uma árvore, é que a árvore chamada Carlos Alberto produziu 2 frutos extraordinários que já se transformaram em árvore para fazer a empresa continuar crescendo. Tudo isso está crescendo com um problema sério. Nós temos um clima de desconfiança na sociedade. E sabe aquele time, quando o Goiás vai jogar com um time, com o Corinthians? Não, o Vila Nova vai jogar com o Goiás e ganha de 1-0. Mas você sai de campo reclamando que o time ganhou, mas não está bom. O time ganhou, mas alguma coisa está errada. Não deu o espetáculo que eu queria. Fica xingando o lateral. Ô, Juruna, tudo bem? Fica criticando o lateral esquerdo, o goleiro, o zagueiro. Nós temos um problema na academia, no Brasil hoje. A economia está bem, mas nós temos a sociedade brasileira um pouco endividada. Eu vou tentar explicar para vocês o seguinte. Quando a gente tem uma dívida, porque a gente comprou um patrimônio novo, por exemplo, uma dívida que você está comprando uma casa, é uma dívida boa, porque você está devendo, mas você comprou um patrimônio que, se você quiser vender, você vai ganhar dinheiro nisso. Então, é uma dívida boa. Uma dívida porque você comprou um carro para trabalhar, uma dívida porque você comprou uma televisão nova para os filhos que era necessário. Então, tem algumas dívidas que são necessárias e eu acho que essa dívida é importante as pessoas terem para que as pessoas possam crescer, porque ninguém pode comprar as coisas a dinheiro. A gente tem que ir fazendo a dívida, sempre olhando aquilo que a gente vai pagar com aquilo que a gente ganha. Se a gente fizer uma dívida maior do que o salário da gente e a prestação for maior do que o que sobra de dinheiro no final do mês, a gente está lascado. Não é isso? E acontece uma coisa nova para toda mulher e para todo homem que tem um bichinho desse na mão aqui. Esse bichinho é esperto. Primeiro, ele está transformando o ser humano em algoritmo. As pessoas não conseguem mais viver sem isso. Então, tem gente que vai no banheiro, leva o celular. Tem gente que vai tomar banho, leva o celular. Tem gente que vai deitar com o celular. Tem gente que acorda com o celular. Tem gente que almoça com o celular. Tem gente que namora com o celular. Tem gente que vai no restaurante e, ao invés de sentar conversando com a pessoa que está do lado, fica cada um no celular conversando com quem não
na mesa. É assim. A gente pede comida pelo celular, a gente paga a conta pelo celular, a gente faz compra pelo celular, a gente entra no Mercado Livre e compra qualquer coisa pelo celular. Ou seja, a gente entra compra programa de televisão, a gente paga todos os programas da televisão, porque o filho da gente quer ver filme, o filho da gente quer, não sei das contas, tudo a gente vai comprando. É R$50 ali, é R$30, é 40, parece que não é nada. Mas quando chega no final do mês, a somatória dessa quantidade de pouquinhos vira grande. E a gente começa a ficar zangado. Pô, trabalhei o mês inteiro, recebi meu salário e não sobrou nada, cara. Não sobrou nada. Aí quem que você xinga? O governo. É lógico. Porque no mundo é assim. Sabe, primeiro é Deus para a gente falar que a coisa dá tudo certo, porque tudo que dá errado ou dá certo é culpa de Deus também. E no governo é só tudo que dá errado. Então, eu sei que a cabeça das pessoas funciona assim. Então, eu pedi ao meu ministro da Fazenda que a gente precisa tentar resolver esse problema da dívida das pessoas. Eu não quero que as pessoas deixem de se endividar para ter uma coisa nova na vida. Não quero. Não estou pedindo isso. O que nós queremos é ver como é que a gente faz para facilitar o pagamento daquilo que vocês devem. Como é que a gente vai facilitar? E como é que a gente pode começar a fazer, na verdade, eu diria colocar na televisão uma política de ensinamento de administrar o nosso salário. Porque tem gente que não gosta de gastar dinheiro. Mas tem gente agora que não vendo dinheiro gasta muito. Qual é o problema? Quando você tem que botar a mão no bolso e tira um pacotinho de dinheiro e vai pegar uma nota de 50, você fala, aí não vou gastar meu dinheiro. Bota no bolso outra vez. Quando tem uma nota de 100, a gente não quer nem trocar, quer ficar com ela na carteira. Mas agora a gente não precisa mais de dinheiro. Percebe que não precisa mais de dinheiro? É tudo no tal do Pix. É tudo no cartão de crédito, a gente não vê. E quando a gente não vê o dinheiro, a gente gasta. Você não está colocando a mão no bolso, é só quicar o telefone ali, não é isso? Aí está vendo televisão, está passando o dedo assim no celular, aí vê uma propaganda de uma coisa, R$50, pá, comprei. Todo mundo é assim. Acontece que todo mundo é assim. Porque todo mundo tem o desejo de comprar coisa na Shopping, as coisinhas baratas, todo mundo quer comprar. Eu sei como é que funciona porque eu tenho mulher. Eu sei como é que funciona porque eu tenho filha, gente. Eu tenho. Então é o seguinte, a gente vai percebendo que a gente vai gastando coisas que a gente poderia não gastar. Esse aqui, por exemplo, ele gasta extra R$432 por mês, que ele não precisava gastar. Mas ele quer ter iPhone, quer ter net, não sei o que lá, Globoplay, quer ter não sei o que lá. E quando você entra nesses programas e tem propaganda, se você tirar a propaganda, aumenta R$15 para você pagar por mês. E tudo vai aparecendo na conta da gente, não tem jeito, gente. E aí a gente recebe o pagamento no final do mês, a gente tem que pagar o aluguel, tem que pagar o IPTU, sei lá, mas daí a gente fala, vai sobrar um pouquinho, não sobra. Não sobra, cara, não sobra, porque a gente apertou lá o dedinho no cartão de crédito, é fácil. E eu vou contar uma história para vocês entenderem por que eu falo isso. Eu não vou contar o que eu queria comprar, porque eu não fumo mais. Mas eu passei muito tempo na minha vida querendo comprar uma marca de produto. Quando eu andava, eu via no free shop aquele produto, $250 uma caixa. Meus olhos até piscavam, com vontade de comprar. Quando eu colocava a mão no bolso, $250. Eu olhava assim, pá, colocava o dinheiro no bolso, não vou gastar. Porque era dinheiro, então eu não queria gastar o meu dinheiro.
Aí quando foi um dia, eu tive um cartão de crédito, gente. E eu fui para a Suécia. E quando eu cheguei na Suécia, eu vi a caixa do produto que eu queria comprar. E já tinha subido para $300. E eu peguei meu cartão de crédito. Eu não gastei um centavo, eu só passei aquele cartãozinho lá, paguei minha dívida. Como é bom gastar sem gastar dinheiro. Mal eu sabia que 30 dias depois, aquela caixinha viria na minha conta. E quando eu comprei, Alckmin, o dólar e o real era 1 por 1. Em 98, tá lembrado? 1 por 1. Só que quando eu comprei, virou 1 por 4. Então o meu 100 virou 400. E eu quebrei a cara. Então eu aprendi a ter medo de comprar as coisas, sabe? E tomar uma bordoada depois. Então nós estamos trabalhando com muito carinho. Nós queremos saber por que as pessoas estão, sabe, o salário não está dando. Uma coisa é que o salário é pouco mesmo. Nós temos que reconhecer que o salário é pouco, a gente sempre precisa ganhar mais. Tem o ministro do Trabalho que dizia na década de 70, o trabalhador que estiver satisfeito com o salário que ganha, ele não merece o salário que ganha. E é verdade, quando a gente tem aumento de salário, ele só vale o primeiro mês. Só o primeiro mês que a gente recebe o aumento, valeu. No mês seguinte já é pouco. A gente quer mais. Então, é o seguinte, eu sei que o dinheiro é pouco e sei que nós temos que encontrar uma solução. Mesmo para as pessoas que gostam de gastar, se ganhar 5, gasta 10, se ganhar 10, gasta 20, se ganhar 20, gasta 40. Porque tem gente que tem vício de gastar. É bom gastar, não é bom comprar as coisas. É bom ver uma blusinha nova na internet, eu vou comprar uma blusinha nova só R$50. Aí vê uma bermuda, só R$80, eu vou comprar. Aí vai somando 30, 50, 80, 20, 40, vai dar R$400 ou R$500. E eu desconfio que tem uma coisa a mais. Meu caro Zoom, na China não deve ter esse problema. Mas aqui no Brasil, nós gostamos muito de cachorro. Eu tive cachorro a vida inteira. Meu pai tinha muito cachorro. Eu tinha muito cachorro. Sabe? Só para vocês terem ideia, quando eu casei com a Marisa, eu fui morar numa casa de 33 metros quadrados. Eu, a mãe da Marisa, e 3 filhos e 2 cachorras. E eu tinha uma dálmata que teve 11 filhotes de Alckmin. E tinha que dar uma madeira para os filhotes, porque a tetinha dela não dava para amamentar tudo. Levantava de noite para dar. Então eu gastava mais. Mas agora que tem um cachorrinho, o cara tem que levar no dentista para cuidar da boca dele. Ninguém aceita que a gente dê mais resto de comida. Era fácil pegar o resto da comida e colocar para o cachorro lá fora. Não, agora não. Agora os cachorrinhos querem dormir com a gente. Não é isso? Quer dormir na cama e tem que estar limpinho. Você tem que dar um banho uma vez por semana, uma vez por mês. Você tem que levar ele no veterinário. E tudo isso vai aumentando, sabe, um sequestro do nosso salário. E a gente não se dá conta. Só se dá conta no final do mês. Então, nós estamos tentando encontrar uma saída para ver se a gente diminui, sabe, a angústia da sociedade, para ver se a gente consegue melhorar esse endividamento, se a gente consegue fazer com que as pessoas se sintam aliviadas. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, mas como o Dalil estudou muito, ele está com a função de tentar apresentar essa solução. A outra coisa é a guerra do Irã. Eu disse publicamente que nós não vamos deixar a irresponsabilidade da guerra do Irã chegar no preço do alface, da cebola e do feijão que o povo brasileiro come. Não é possível. O Irã está a 15 mil quilômetros de distância do Brasil. Por que tem que fazer guerra lá e sobrar para nós aqui? Por quê? O que você tem que ver com a guerra do Irã, baixinha? Não tem nada, tem? Não, tem não. Eu também não tenho. Mas vai sobrar para nós. Porque o Brasil importa 30% de óleo diesel. 30% de óleo diesel. E aquilo que é importado é a dólar. É mais caro. E quando o cara paga mais caro, ele vai vender mais caro. E a gente criou subsídio
a gente inventou, sabe, a Petrobras para que a gente não permita que o aumento chegue. Mesmo assim, tem malandro no posto de gasolina, aumentando a gasolina, que não tem nada a ver com a crise do Irã, porque a gasolina não foi afetada. Tem gente aumentando até o etanol, que não tem nada a ver com a guerra do Irã. E tem gente aumentando o diesel, mesmo a gente dando subsídio para aumentar. Nós estamos com a Polícia Federal na rua, nós estamos com todos os PROCONs estaduais na rua, para que a gente vá indiciando e pegando todas as pessoas que tiram proveito para prejudicar o povo, para prejudicar caminhoneiro. Tudo que aumenta em combustível cai na boca dessa moça aqui, do filho dela, cai na mesa dela, porque tudo aumenta. Aumentou a gasolina, aumenta tudo. Aumentou o diesel, aumenta o frete do caminhão, aumenta o preço do alface, da cebola, do quiabo. Sabe, o pequi que vocês comem. Quem é que ele já comeu uma galinhada com pequi aqui? Quem é? Então, gente, é o seguinte. Nós estamos trabalhando para ver se a gente minimiza o sofrimento dessas pessoas. Mas eu vim aqui para dizer o seguinte. Se a gente tivesse, no Brasil, tantos empresários com o sentimento que vocês dois têm, com o compromisso que vocês têm. Você pensa que eu não vi vocês com lágrimas nos olhos quando eu estava falando com os trabalhadores? Você pensa que eu não vi você lacrimejar quando você falou do seu pai? Só chora e só lacrimeja quem tem sentimento. O cara que carrega ódio no coração, ele não chora, ele fica violento. E se a gente tivesse no Brasil mais empresários da qualidade de vocês, tão jovens e tão comprometidos com a cidade, com a indústria, com o Brasil e com o povo, e ainda arrumar um sócio chinês para trazer tecnologia para vocês, certamente o Brasil não teria problema. Por isso a minha vinda aqui é para agradecer e dar os parabéns a vocês. Eu tenho certeza que o pai de vocês, tenho certeza que o Carlos Alberto está muito orgulhoso das duas crias que ele colocou no mundo. Tenho certeza. E tenho certeza que a parceria com a China vai de vento e popa, porque a China é hoje o melhor parceiro do Brasil. Muito obrigado, parabéns a Caoa, parabéns a Xangã e parabéns a vocês.